Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, vamos fazer um resumão da terceira fase da Copa do Brasil que rolou nesta semana. Do dia 8 ao dia 12 tivemos jogos aí decisivos pela Copa do Brasil. Então, você, meu amigo, que teve seu time envolvido nessa semana, nesses jogos, acompanhe aí, curta, compartilhe, divulgue o canal, faça o seu comentário no canal, não esqueça, hashtag Resenha com Magalhães, e nunca esquecendo, você pode nos acompanhar no Facebook, no YouTube e no Instagram. Valeu? Então conta aí, dá logo seu like. Então vamos lá, galera. Copa do Brasil chegando na quarta fase. Terceira fase terminou essa semana, na verdade terminou não. Ainda falta um jogo. Que é do Vila Nova contra o Bragantino do Pará. Bragantino, o nome tá aqui, Clube do Pará. Bragantino, Clube do Pará. Ainda falta esse jogo que vai ser nesta semana, terão dois jogos ainda. Dia 16 e dia 20 do 4, que aí define quem passará para a quarta fase. Porque todos sabem, os times que estão disputando aí a Libertadores, tem times que só entram nas oitavas de final. Aí o negócio muda de patamar, né? Porque os times que vão chegar têm um nível um pouco superior do que se tem até aqui. Não menosprezando time nenhum, mas é óbvio que você muda de patamar. Você entrando ali, um Flamengo, um Cruzeiro, um Grêmio, um Internacional, o negócio, um Palmeiras, o negócio muda de figura, né? Então, vamos ser bem honestos. Então vamos lá, galera. Bom, tivemos nessa semana alguns jogos decisivos e importantes. Bom, tivemos a classificação do Juventude em cima do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Primeiro jogo aqui no Rio, 1-1. Segundo jogo lá na casa do Juventude, no Alfredo Jaconi, 2-1 Juventude. Botafogo eliminado. Com isso, o treinador Zé Ricardo do Botafogo deu linha na pipa, pediram para dar um tempo, diretoria comunicou que não daria mais, chegou a instâncias que não tinham mais como dar uma ajuda. O Botafogo não chegou a nenhuma semifinal do Campeonato Carioca. Verdade, fez um Campeonato Carioca pífio, horroroso. Complicado falar do Botafogo. Se você for nu e cru falando, o time é muito fraco. Mas pelo menos, o time do Botafogo agora não está sendo enganado. A torcida não está sendo enganada igual foi ano passado. Ano passado o Botafogo ganhou o Carioca. A diretoria, que é ruim a dar com pau, falou o seguinte: beleza, ganhamos. Vai com o que tem pro brasileiro. Passou perrengue no brasileiro. Nas últimas rodadas que conseguiu dar um arranque e aliviou a situação para não ser rebaixado. Mas a diretoria, que é fraca, com o título, empurrou. Agora não tem jeito, filho. Agora não tem jeito. O problema é que esse dinheiro da Copa do Brasil seria muito útil para o Botafogo. O Botafogo está correndo aí de patrocínios, disso, daquilo, outro, agora vai ter que procurar técnico. O time é bem limitado. O time não é muito fraco. Eu falei até muito fraco, mas não é muito fraco. A gente falando popular, mas não é muito fraco.
Dá para se arrumar. Porém, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Só com 11 não dá. Só com 11 não dá. E eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Botafogo. Você pode ficar chateado com o que eu vou falar, mas vou ser bem sincero. O Botafogo esse ano tem que focar só no brasileiro. Se o Botafogo tiver que dividir, agora não mais da Copa do Brasil, brasileiro com a Sul-Americana, o Botafogo corre o risco de cair. O time do Botafogo é limitado. Limitado. E tem times que tão em pé de igualdade com o Botafogo e que todo mundo diz que vão brigar para não cair. Então o Botafogo, esse ano, tem que estar só no brasileiro. Sei que vão ficar chateados, mas tem que ficar só no brasileiro. O time do Botafogo é limitado. O time do Juventude jogou aqui no Rio, conseguiu ser resultado de 1-0, tudo bem. Eu entendo, meu amigo torcedor do Botafogo, que o Botafogo ficou com -1, mas ficou com -1 de bobeira. Porque o Alex, que é bom jogador, tomou o primeiro amarelo de bobeira. De bobeira. O segundo amarelo que ele tomou, ele fez falta, filho. Ele fez falta. Podem justificar porque o jogador de Juventude também fez falta, isso, aquilo, outro, deveria ter tomado amarelo, deveria ter tomado, entendo. Mas ele tomou o segundo amarelo. Ah, o gol foi mal anulado? Não achei mal anulado. O Eric participou realmente da jogada. Poderia ter feito 2-0 com o Diego Souza? Poderia, mas ele estou para fora. Então, o Botafogo sai da Copa do Brasil. O pior de sair da Copa do Brasil é o Dindim, que ajudaria muito o Botafogo. Então, classificado Juventude. Tivemos também, essa semana, o jogo do Fluminense contra o Luverdense. O Fluminense jogou a primeira fora de casa, um jogo chato a dar com pau. E depois jogou em casa contra o Luverdense. Fez uma partida melhor do que vinha fazendo. Antes, o Fluminense fez 2 partidas muito abaixo. Contra o Flamengo fez uma partida muito abaixo. E essa partida contra o Luverdense eu falei, se não melhorar, vai se complicar. Mas o Fluminense melhorou e conseguiu a vitória de 2-0. Merecido. E passou de fase. O time do Fluminense tem uma molecada, tem um elenco mais qualificado do que o Botafogo. Então, no mata-mata, pode acontecer qualquer coisa. O Fluminense pode ir muito longe. Quando chegar na oitava de final, o sarrafo aumenta um pouquinho, né? O sarrafo está aqui, chegando às oitavas de final, o sarrafo dá uma aumentada. Mas, mata-mata, tudo pode acontecer. O Fluminense tem que melhorar? Tem. É um time ótimo? Não. É um time bom? De vez em quando o Fluminense atinge o bom, mas é um time regular para bom. Time regular para bom. Com um pouquinho mais de peças, com um pouquinho mais de opções para o Diniz, pode fazer coisas legais. Inclusive no Campeonato Brasileiro. Mas, se tiver que desfocar Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, aí começa a complicar. Mas, ponto a ponto. Parabéns ao Fluminense. Passou para outra fase, ganha um din-din, esse din-din já ajuda a pagar o salário dos jogadores, mas fico preocupado com o Fluminense na administração do Maracanã. Apesar de, ficou bem nítido que, se o Fluminense não pagar, o Flamengo paga. Ou seja, na verdade, quem manda, a princípio, é o Flamengo. Porque se o Fluminense não pagar, o Flamengo paga. Então, mas eu fico preocupado em relação a isso, do Fluminense se enrolar um pouco. Espero que não se enrole e caminhe normal. E, na verdade, o negócio do Maracanã dê um dinheirinho a mais ao Fluminense. Então, o Fluminense classificou. Tivemos o Santa Cruz se classificando. Ganhou de 3-0 do ABC em casa. Perdeu a primeira de 1-0 fora e ganhou em casa de 3-0.
O Santinha que vem aí, ó, Copa do Nordeste, correndo atrás, batalhando, Campeonato Regional batalhando, Copa do Brasil. É um dinheiro muito do bom que dá para dar uma aliviada nas finanças dos times que vão aliviando. A Copa do Brasil paga muito dinheiro, está pagando muito dinheiro. Então Santa Cruz é outro que se classificou, que chega com possibilidades de chegar àquelas fases decisivas de oitavas de final, que é um sonho de consumo de todo mundo que vai nessas primeiras, segunda, terceira, quarta fase. Então um monte de fase dessa Copa do Brasil. Então o sonho do Santa Cruz é chegar até lá. E o que acontecer das oitavas para frente é lucro. Não é menosprezo, mas é lucro. Tá? E o torcedor do Santa Cruz sabe disso. Pode chegar? Lógico que pode chegar. Já vimos times de menor investimento chegando na final da Copa do Brasil. Então, Santa está na briga. Chegou a quarta fase, vai passando. Sempre jogando a pressão para o adversário. Sempre jogando a pressão para o adversário. Então, o Santa Cruz foi outro, jogou e ganhou de 3-0. Tivemos também a disputa de Chapecoense e Criciúma. Chape ganhou de 3-2 em casa e ganhou de 2-0 fora. Inconteste. Ganhou as duas. Chapecoense, time que todo mundo gosta. Legal pelo toda a história que a gente já sabe que aconteceu com a Chapecoense. Tem que fazer o time encorpar mesmo, que daqui a pouco começa uma pedreira no Campeonato Brasileiro. Então a Chapecoense passa de fase. Para os times médios, esse dinheiro é fundamental, que tiram um pouco o problema da diretoria de selecionar. Não estou falando que o Chapecoense está com problema financeiro, mas quanto mais entrar, sempre é melhor. Então a Chapecoense também se classificou em cima do Coritiba, já tinha aí se classificado o Corinthians em cima do Ceará. Tivemos também a classificação do Santos. O Santos jogou fora de casa a primeira, perdeu para o Atlético Goianiense e jogou a segunda em casa e ganhou de 3-0. Mas o Atlético Goianiense jogou bola. O Santos jogou bola. O Santos, a meu ver, é um dos times que, mesmo quando aqueles times que não estão ainda chegarem a oitavas de final, o Santos vai brigar pau a pau. O Santos é um desses times que eu vejo que vai brigar pau a pau com qualquer um que chegar. Esses times que estão na Libertadores, quando entrar, quem pegar o Santos... Bom, isso se o Santos chegar a oitavas de final. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre o chaveamento da quarta fase. E o Santos pega uma pedreira. Pode passar? Lógico que pode. Mas o Santos é um dos times que pode chegar muito longe, porque tem um futebol muito agradável de se ver. Mas, antes disso, ele vai ter que passar por uma pedreira. Uma pedreira, um outro time de camisa igual ao do Santos. Então o Santos perdeu a primeira fora de casa para o Atlético Goianiense de 1-0 e ganhou de 3-0 em casa, fazendo um bom jogo. O outro que se classificou foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama jogou em casa, primeiro ganhou de 3-2 do Avaí. E fora de casa o Vasco ganhou de 1-0 do Avaí. Em conteste, ganhou as duas. Ganhou as duas. Consolidou sua classificação. É um dinheirinho a mais. É o dinheiro que vai vir para poder botar o salário dos jogadores em dia. Que o Vasco está na pindaíba de agosto. E esse dinheiro ajuda a colocar o Vasco em dia. Eu só não entendo, meu amigo vascaíno, qual é o problema do Vasco em relação ao Maracanã. O Vasco vai dividir meio a meio com o Flamengo o pagamento que tem que pagar por mês 2 milhões. Não interessa se não fizer nada no Maracanã. Tem que pagar 2 milhões. Então vai dividir com o Flamengo e o Fluminense, vai ter que pagar cada um aí 750 mil. O Vasco vai ter 750 mil todo mês para pagar, ajudar a pagar. Eu não estou entendendo qual é o problema do Vasco. Ah, o Maraca também é do Vasco. Concordo. O Maraca também é do Botafogo. Concordo. O problema é a administração. Por que o Vasco não fez uma proposta sozinha, igual o Flamengo fez, para o Vasco administrar?
se tem peito para isso. O Vasco não tem estádio? Tem estádio. O Botafogo tá brincando? Não, o Botafogo tem estádio, pô. Por que quando teve o negócio do Engenhão, o Vasco não tentou lá também? Pá, não, eu quero ficar junto. Não, porque eu tenho estádio. Agora o Maracanã, o Vasco vai ter condições. O Vasco não está conseguindo pagar os jogadores. Como é que o Vasco vai assumir outra dívida com o Maracanã? Eu tô vendo isso. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso, meu amigo Vasco, mas eu tô vendo isso, mas como ego. Mas como não aceitar que a dupla Flamengo-Fluminense esteja administrando o Maracanã. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Mas o Vasco assumiu, ganhou os 2 jogos e passou para a próxima fase. Cuidado, torcedor vascaíno, para não ser iludido por esse senhor que se diz presidente do Vasco. Para mim ele não é. A maneira como entrou não é maneira digna. Pode ser uma maneira legal como ele entrou, mas é completamente antiética a maneira como ele chegou à presidência. Então eu não considero. Ele vai falar, mas você não tem nada a ver, tá? Mas eu tenho a minha opinião. E eu não considero esse cara como presidente. Devia Flamengo e Fluminense pegar o Maracanã e jogar nos peitos do Vasco para ele administrar sozinho. Eu queria ver como é que ele ia fazer. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Então o Vasco se classificou. Tivemos também já na semana anterior a classificação do Bahia e a classificação do Botafogo da Paraíba. Então essa semana praticamente terminou, só voltando, como eu falei, um jogo. O chaveamento para a 4ª fase ficou bacana. E temos 2 clássicos. Bom, o Juventude pega o vencedor do jogo que ainda falta. O Bragantino do Pará contra o Vila Nova. Vão ter 2 jogos ainda que se decide essa semana. Então o Juventude fica esperando quem vai ser o seu adversário. Ali o Juventude tem que esperar, não dá nem para se fazer favorito ou não. Teremos Fluminense e Santa Cruz, uma parada indigesta. Parada indigesta para os 2. Não tem favorito, principalmente que o segundo jogo é na casa do Santa Cruz. O primeiro jogo é no Rio, o segundo jogo é na casa do Santa Cruz, em Recife. Então, 50 para cada um. Chapecoense e Corinthians. Chapecoense, rapaz, também. Chapecoense pega as paradas. O time do Corinthians, um time, a meu ver, meu amigo torcedor, pratica o anti-futebol. Eu já vi isso em várias reportagens. Eu falava isso, não tinha visto reportagem, eu vi algumas reportagens falando a mesma coisa. Para mim, o Corinthians pratica o anti-futebol. Mas isso é da diretoria. A diretoria gosta, grande parte da torcida gosta, porque dá resultado. Mas o que o Corinthians pratica não é futebol. E o treinador não tem culpa. Essa é a maneira dele ver o futebol. Quem contrata ele é que tem que assumir o risco. Quem contratou, assumir. Então, a torcida não apoiou para contratar ele, não pode reclamar do futebol que o Corinthians joga. É feio, é um antifutebol. Ele pratica tudo, menos o futebol que a gente gosta de ver. Mas dá resultado. E é isso que o corintiano quer, resultado. Ele não quer saber de futebol. Uma parte da torcida, lógico, não quer saber de futebol, quer saber de resultado. E é justamente isso que fica. Mas quem gosta de futebol não gosta muito de ver o jogo do Corinthians. Não gosta muito. Eu conheço corintianos que ficam irritados vendo o jogo do Corinthians. Mas a gente tem que respeitar todas as opiniões. Então, Chapecoense e Corinthians. Complicado. Complicado para os 2. Santos e Vasco da Gama. Por isso que eu falei em relação ao Santos pegar uma camisa pesada. Teremos Corinthians e Chapecoense, 2 times da Série A, e Santos e Vasco, 2 times da Série A. A meu ver, o time do Santos é melhor do que o do Vasco. O time do Santos é melhor do que o do Vasco. Mas são 2 camisas muito pesadas, que pode acontecer qualquer coisa. Então, a princípio, 50% para cada um. E o outro jogo, Bahia e Londrina. Primeiro jogo na Bahia, o outro fora de casa. Bahia tem mais nome do que o Londrina, mas nome não ganha jogo. Então,
a quarta fase já está definida. Não vejo nenhum jogo com muito favoritismo para um ou para outro. Vejo muito equilibrado essa quarta fase. Mas sobre a quarta fase, quando começar os jogos, a gente faz um outro vídeo. Então, meu amigo, parabéns aos classificados, parabéns, e espero os seus comentários. Um grande abraço, até mais, valeu, fui! Copa do Brasil, tamo junto, coloque seu comentário, um abraço.